Vocês são inscritos neste canal. Vamos começar o culto 14/2/2024, quarta-feira de fevereiro de 2024. Vamos aqui em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60, e outra 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que ele fala por parábola? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouve, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica frutífera. Prestou atenção na palavra aí, meu irmão, minha irmã. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica frutífera. Cuidado com essas coisas, ó, cuidado. Toma cuidado, porque rico não entra no céu, não. Só, entendeu? Só entra rico que obedece os dízimos e as ofertas, e a igreja e o pastor que fala a verdade. Eu não estou falando de qualquer rico, não estou falando só os ricos que é fiel ao Criador. Mas, e olha se tem fiel aí, né? Pouco, bem pouco. Quando eu falo pouco, nenhum, tá? Por causa de quê? Porque não está com Jesus, porque não está com o Espírito Santo, porque não está com o Pai. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, presta atenção, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Eles desejam seduzir pelas riquezas, tá vendo? Igual está acontecendo hoje. Eles estão amando mais riqueza do que o Pai, do que o Filho, do que o Espírito Santo, do que a igreja, do que os dízimos, do que as ofertas. Olha lá, sufoca a palavra e fica infrutífero. É o que acontece com esses aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Prestou atenção? Vou deixar vocês lerem isso aqui. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo.
Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E o servo lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. Tá vendo? Aí vai queimar o joio, tá vendo? Aí vai queimar o joio no fogo. Por isso que o lago de fogo vai vir, tá vendo? O lago de fogo vai vir mesmo. Tá vendo? Olha lá, o joio vai ser queimado. Tá vendo, né? Alô. O que é as parábolas do grão de mostarda e do fermento? Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando dele e semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes. Mas crescendo é a maior das plantas e faz-me uma árvore de sorte que vem às aves do céu e se aninha nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava em parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Prestou atenção? Desde a fundação do mundo. Por isso que falei o princípio e o fim e o começo, o fim e o princípio de todas as coisas. Sabe de tudo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica na parábola do joio e do campo. Jesus tem casa, tá vendo? O que eu falei para vocês que Jesus tem casa? Ele tinha a casa dele na terra, ele não só andava como, vamos assim dizer, um salvador sem casa. Ele tinha a casa dele. Agora ele tem a casa lá no novo planeta, que é a Nova Jerusalém, e também tem a nova casa dele aqui também nessa igreja. Que a igreja dele é a noiva dele. Aleluia! Vamos lá. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para a sua casa. Nós já lemos isso aí. Agora vamos lá no 37. Mas vamos ler o 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para cá e chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Sabe quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, o Messias. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Presta atenção nisso aqui, né? Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Tá assistindo bem, né, meu irmão, minha irmã? O evangelho é sério, meu irmão. O evangelho daqui é sério igual aí, ó. O evangelho da sede da igreja pentecostal é sério igual aí, ó. Igual a palavra. Vamos lá. E lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que eu já falei? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que Jesus está falando. Se você tiver ouvido, você vai ser salvo. Mas se você não tiver ouvido, você vai queimar e não vai te for com tudo. Parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Olha lá, parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola ele de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe.
Estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanha para os cestos bons, os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Viu? Vai lançar na fornalha de fogo. Viu, né? Sabe o que é isso? Lago de fogo. Vai ser lançado lá na fornalha de lago de fogo que vai queimar essa terra aí. É. Viu? E lançaram na fornalha de fogo. Ali não está falando a fornalha de inferno, não. É terra mesmo. Vocês vão queimar na terra. Vocês vão queimar a fornalha aqui na terra. Não é inferno, não. Vai queimar aqui. Não é inferno, não. Fornalha vai ser aqui. Agora ele está falando ali. Não é inferno, não. Tá? Inferno, as pessoas vão ter que ser julgadas para cá para queimar com vocês, aí. Né? As pessoas que estão lá no inferno vão ser lançadas para queimar com vocês aí. Então nem o inferno vai escapar de ser lançado para queimar, não, de novo, igual eu falo, de novo. Né, Jorge? É. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Ó, é o que eu sempre já falei. Tem que aprender as coisas, igual Jesus falou que ela, ó. O que ele falou aqui? Entendeste todas essas coisas? Jesus fez uma pergunta. Aprendeu com essas coisas? Aprendeu ou não? É isso que Jesus está querendo dizer. Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhe: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluídas essas palavras, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria, essas maravilhas? Prestou bem atenção nessa pergunta das pessoas? Não estou falando de pessoas, estou falando de milhares de pessoas que perguntam a mesma palavra. De onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Fez uma pergunta lá. Não é este o filho do carpinteiro? Fez outra pergunta. E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Esses aqui são os irmãos de Jesus, né? Tiago, José e Simão e Judas. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio para aí também tinha irmã, tá vendo? E não estão entre nós todas as suas irmãs? É interessante que Jesus tinha irmã, tá vendo? Irmão, irmã. Mas uma coisa que vocês estão aprendendo, e eu também estou aprendendo, mas eu já estava acreditando que ele tinha mais parente, ele tinha mais família. E aqui está confirmado lá. E seus, olha lá, chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Ela tinha irmãs também, tá vendo? Isso é interessante. Por isso que eu falo, tem que estudar a palavra, meu irmão. Entendeu? Vocês têm que aprender o que é palavra. Vamos lá. De onde ele veio, pois, tudo isto? Escandalizava-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua terra. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A sua incredulidade, meu irmão, impede a vitória, impede a salvação, impede de você receber a bênção, impede de você ter vitória, impede de você alcançar tudo do Pai e do Filho do Espírito Santo, impede de você alcançar tudo de lá de cima. Aí sua vida fica atrasada por causa da incredulidade do seu coração e da sua alma e do seu corpo. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por esse culto nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas essa palavra aqui é interessante. Nós vamos aprender mais sobre isso aqui. Nós vamos aprender mais sobre isso aqui no outro livro lá. Nós vamos aprender mais sobre isso aqui. Mas eu já entendi tudo. Ó, e não estão entre nós todas as suas irmãs? Olha aí, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Mas aqui não está falando irmão de crente e de crente, não. Aqui está falando de irmão de outra coisa, família, né? Parte da família, tá? Poderia ser, sim, parte do evangelho, de crente, mas não é não, tá?
É interessante. Aqui vocês aprendem muita coisa que outros lugares não ensinam, não falei. Ó, até o próximo vídeo. Nós terminamos o culto nessa hora aí. Amém e amém.